Bom dia, meus irmãos, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Já deu o horário da gente começar, então vamos nesse momento agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos, a oportunidade da gente poder aprender, da gente poder se inspirar, mas principalmente a oportunidade de poder receber a espiritualidade amiga na nossa casa. Humildemente convidamos você, Jesus, para que você nos visite. Abrimos as portas da nossa casa, da nossa vida, para que você possa entrar e curar o ambiente do nosso lar, curar os nossos relacionamentos familiares, acalmar as coisas, dissipar as dores, as angústias, a ansiedade, nos encher de amor, de coragem. Obrigada, Jesus, pela sua presença e pela presença dos seus anjos de luz aqui em casa. Elevamos o nosso pensamento, nos harmonizando com a espiritualidade mais elevada, permitindo que eles nos intuam sobre tudo aquilo que a gente realmente precisa saber, pelo que a gente precisa melhorar, que a gente possa enxergar em nós, Jesus, tudo aquilo que a gente precisa mudar. E diante de Ti, Senhor, agradecemos essa oportunidade, esse exército de luz que o Senhor possibilita estar aqui em casa. Obrigada, Deus, por ser tão presente na nossa vida, nas mínimas coisas. É em Tuas mãos que eu coloco as minhas vidas, porque eu confio. Eu creio que melhor do que eu, o Senhor sabe o melhor caminho a ser seguido, que eu não perca nenhuma oportunidade de aprendizado. Que de todas elas eu possa enxergar o Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado. E assim, agradecidos que estamos, harmonizados que estamos, pedimos licença para iniciar, então, o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando então continuidade, ainda na introdução, ainda no tema Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal dos Ensinamentos dos Espíritos. E ontem nós terminamos assim: os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a decidem de um modo definitivo. Declaram apenas abordá-la sob o seu ponto de vista e eles mesmos aconselham a esperar uma confirmação. A responsabilidade, né? A gente precisa ser muito responsável com aquilo que a gente propaga, com aquilo que a gente divulga. E a espiritualidade superior, ela sempre se mostra muito responsável. Primeiro, com o cunho moral daquilo que ela vai passar. E segundo, com a humildade que passa, né? Com a humildade, isso é lindo. Então, continuando. Por mais grandiosa, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna desde o início todas as opiniões. As divergências de opinião que resultam disso são a consequência inevitável do movimento que se desencadeia. São mesmo necessárias para melhor ressaltar a verdade, e é útil que tenham lugar no começo do movimento para que as ideias falsas sejam postas de lado mais rapidamente. Os espíritas, que por causa disso têm alguns temores, devem tranquilizar-se. Todas as pretensões isoladas cairão pela força das coisas diante do grande e poderoso critério da concordância universal. Aquilo que a gente falou. Não vai ser dado a um único espírito a dádiva da verdade, porque Deus quer que a verdade chegue a todos nós.
E por isso chega em diversos pontos do planeta ao mesmo tempo, na mesma forma, né? com a mesma informação, porque Deus quer que todos nós tenhamos acesso a isso. Não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas pela voz unânime dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito vindo se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Por ordem de Deus. Isso que é importante a gente saber. Existem aqueles espíritos que vêm com a sua opinião própria, que serão as mensagens isoladas. Mas quando Deus dá o comando de alguma coisa mudar, de um nível subir, de uma informação chegar ao comando de Deus, os espíritos se espalham pela terra para propagar essa mensagem. Espera aí que eu me perdi. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força e a sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse fixada com um alicerce de base inabalável. Foi por isso que ele não quis pôr essa responsabilidade sobre a cabeça frágil de um só homem. Como a gente falou antes no começo do capítulo, a força da doutrina espírita não está nos homens, está nos espíritos. Por isso que não tem como ser atingida, né? É diante desse poderoso tribunal de sabedoria, como um areópago, tribunal de sábios e literato em Atenas, tá? Onde não se impõe nem a sociedade, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as vaidades patrióticas, que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões da supremacia individual, pois nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir nossas próprias ideias pelos seus decretos soberanos. Apenas ele decidirá todas as questões pendentes de interpretação que silenciarão as discordâncias e dará razão ou não a quem de direito. Diante deste impotente acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota d'água que se perde num oceano, menos do que a voz de uma criança abafada numa tempestade. A opinião universal, eis o juiz supremo, é quem se pronuncia em última instância. Ela é formada a partir de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem apenas um peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se sobrepor sobre as demais. Nesse imenso conjunto, as individualidades desaparecem, e isto representa uma extraordinária derrota para a vaidade e o orgulho humanos, né? Que são hoje, infelizmente, as chagas da humanidade, né? O egoísmo, o orgulho. Esse conjunto harmonioso, é engraçado, né? Esse negócio de egoísmo e de orgulho, porque a gente ainda tão inferior do jeito que a gente é, a nossa ideia de felicidade, ela é tão rasa, né? Porque o que é o orgulhoso, o que é o egoísta? Ele está buscando a felicidade dele, né? É o que a gente falou, um espírito, eu me incomodo com essa palavra espírito mau, porque o espírito, ele não é mau, o que ele faz é maldade, mas o espírito é ignorante. E essa ignorância faz com que seja egoísta, faz com que seja
vaidoso, faz com que seja orgulhoso, porque ele busca a felicidade dele. Ele está buscando a felicidade, gente, todos nós, e isso é o comando de Deus. A gente tem que buscar a nossa felicidade. Só que a nossa ideia de felicidade, ela é ainda muito rasa. Então, nessa tentativa de buscar a felicidade, é que o egoísta, o orgulhoso, acaba prejudicando os outros por felicidades passageiras, esses prazeres passageiros, né? Prazeres materiais, prazeres de reconhecimento do mundo. São prazeres passageiros. E a pessoa é aplaudida, ovacionada, né? É reconhecida. Depois, a hora que ela entra para casa, que ela fecha a porta do quarto, dá aquele prazer momentâneo, mas daqui a pouco ela já precisa de novo. Ela já precisa de novo. E ela tem que ficar alimentando essa felicidade, porque a gente tem uma ideia de felicidade muito rasa, né? Então, quando é isso que ele fala aqui, que as individualidades, nesse imenso conjunto, as individualidades desaparecem. E isso representa uma extraordinária derrota para a vaidade e o orgulho humano. Porque um único, se ele não tiver concordância com mais nenhum, a gente precisa entender, gente, a generosidade de Deus. Deus não tem filhos preferidos. E às vezes a gente olha para o outro que está numa situação diferente da nossa e pensa assim, poxa vida, por que para ele dá tudo certo e para mim dá tudo errado? E a gente fica olhando para o outro e eu não consigo mudar a minha vida quando eu olho para fora. Eu só consigo mudar a minha vida quando eu olho para dentro. Não é porque eu sofro, é para que eu sofro, com qual propósito eu sofro, o que Deus está querendo me dizer. Porque enquanto eu enxergar a vitória do outro, eu não consigo enxergar o meu ponto que está me fazendo fracassar. E é dolorido a gente olhar pra gente. É mais fácil a gente ter raiva do outro, inveja do outro e, né, o porquê que o outro, do que a gente olhar pra gente e falar, nossa, é verdade, até agora eu não tô merecendo. Eu não fiz o que tem que ser feito. E são essas coisas que normalmente têm que ser feitas que precisa ultrapassar o nosso orgulho, ultrapassar o nosso egoísmo, ultrapassar o nosso ego para que eu consiga atingi-las. Porque no fundo, o que Deus quer treinar em nós é a nossa humildade. Gente, o maior entre todos que já esteve aqui entre nós foi o mais humilde. Jesus podia ter vindo como rei, Jesus poderia ter vindo como um imperador, Jesus poderia ter vindo como... Gente, Jesus podia ter vindo do jeito que ele quisesse, ele podia ter vindo, né? Para ser servido, poderia. E a primeira lição que Jesus ensina pra gente é a humildade. A primeira lição que ele ensina pra gente é que você não precisa de nada disso para que você seja grande aos olhos de Deus. Porque grande aos olhos dos homens, gente, depois morre, acabou. Morre, acabou. E aí? Aí você vai ficar a eternidade inteira contando os 80, 90 anos de glória aqui na Terra? Gente, 90 anos para uma eternidade inteira, né? Vamos buscar a glória eterna que está ao lado do Senhor, não é verdade? Já desviei tudo daqui, mas
Porque fala aqui da vaidade e do orgulho humano, que são as grandes chagas. E isso acaba desaparecendo, e eu acho lindo isso no Espiritismo. Eu acho lindo isso, porque o Espiritismo, vamos dizer assim, popularizou Deus. Em que sentido? Deus é acessível a todos, né? Deus é de todo mundo, gente. Todo mundo tem acesso a Deus. E isso que eu acho lindo no Espiritismo, e isso que eu acho lindo daqui. Porque em algumas religiões, aquele principal da religião é o preferido. E eu tenho acesso a Deus através dele, né? Eu tenho acesso a Deus através dele. Sem ele, eu não consigo ter acesso a Deus. Para eu ser perdoado, eu preciso dele. Para eu conversar com Deus, eu preciso dele. Para eu ser abençoado, eu preciso dele. Gente, Deus é de todo mundo, tá? Deus é de cada um de nós que está aqui. Eu não preciso de mais ninguém. É eu e ele aqui. Deus, vem cá. Senta aqui, pai, aqui. Eu tô precisando conversar. Sabe aquela coisa assim? Eu quero te pedir uma coisa, mas eu quero te pedir uma coisa de filho. Né? Porque Deus é isso, gente. É o nosso pai. Quando você vai conversar com seu pai, você fala, Senhor, abençoa. É assim que você fala com seu pai? Né? Vamos pensar o nosso pai humano, aquele que Deus designou para ser o nosso tutor nessa vida. Você vai conversar assim com seu pai? Senhor, estou precisando que o Senhor interceda por mim junto aos meus filhos lá em casa, cuide deles enquanto eu preciso ir no supermercado. A gente não fala assim com o nosso pai, né? Pra que eu vou falar assim com Deus? Me criou, me conhece na intimidade, não adianta minha boca falar uma coisa se o meu coração tá falando outra pra ele. Filho, fala a verdade. Então tá bom, pai, então eu vou falar a verdade. Eu quero te pedir uma coisa de filha. E aí ele já sabe, né? O conversar com ele só é o sinal verde para ele agir na sua vida. Só isso. E como Deus está esperando esse momento de agir na nossa vida, gente. Filho pródigo, né? O filho chega lá todo envergonhado, todo, né? E o pai voa no pescoço dele. Meu filho, você voltou. E nós somos assim. Deus está esperando, gente, para voar no nosso pescoço e abraçar e beijar. E meu filho, você voltou. Gente, eu sei que não é assim, tá? Mas eu imagino assim na minha cabeça. É assim que eu falo com ele. Deus, senta aqui, vamos tomar um café. Vamos tomar um café que a coisa ferveu aqui, tô precisando de você. Então vamos lá. Esse conjunto harmonioso já se anuncia e este século não passará sem que ele resplandeça com todo o seu brilho, de modo a eliminar todas as incertezas, pois daqui para frente vozes poderosas receberão a missão de se fazer ouvir. Vamos repetir essa parte para a gente entender a fase, o momento que nós estamos passando, que já começou, né? Allan Kardec reuniu e organizou todas essas informações passadas pelos espíritos, que é o que a gente está fazendo aqui, que é a doutrina espírita. Não foi Allan Kardec que inventou a doutrina espírita não, tá, gente? Ele só codificou, ele só organizou, né? Ele teve um papel fundamental, porque foi uma maneira científica de conversar com os espíritos, como ele sempre foi, um educador, né? Uma pessoa incrível, grandiosa na época dele, nessa parte da educação, e o papel dele foi organizar. Então, olha só, então isso já começou já
Isso que ele está falando já começou em 1850, não sei quanto. Então vamos lá. Esse conjunto harmonioso já se anuncia. E este século não passará sem que ele resplandeça com todo o seu brilho, de modo a eliminar todas as incertezas. Pois daqui para frente vozes poderosas receberão a missão de se fazer ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira. Ô, gente, vamos pegar esse exato momento de coronavírus que estamos vivendo. Para reunir os homens sob a mesma bandeira. As pessoas precisaram parar de olhar para fora. Sabe quando Deus fala, a gente não escuta. Fala, não escuta. Volta para o seu mundo interior. Se volta para a sua parte espiritual. Cuida dos outros. Tenha caridade, amor ao próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo. A pessoa nem se ama e nem ama ao próximo, não está fazendo nada, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que se amar. Porque se você não admite as coisas nem de você, como que você vai admitir do outro? Então, o perdão, gente, o perdão começa por nós. Quando a gente fala em perdoar, eu não estou falando em perdoar o outro primeiro. O outro vem depois. Primeiro de tudo, eu preciso me perdoar. Porque se eu não sou capaz de me perdoar, se eu não sou capaz de perdoar meus erros, se eu não sou capaz de perdoar os meus defeitos, os meus erros, como? Se eu não admito isso nem de mim, como que eu vou admitir do outro? Então, quando a gente fala de perdão, Deus não está falando perdoa o outro. Começa por você. Perdoa. Ame ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso, primeiro de tudo, ser autossuficiente. O amor que eu quero receber, primeiro de tudo, eu tenho que ser capaz de receber de mim mesma. O perdão que eu quero receber do outro, primeiro de tudo, eu tenho que ser capaz de receber de mim mesma. O carinho que eu quero receber do outro, que eu tanto busco receber do outro, eu primeiro preciso conseguir receber de mim mesma. A atenção, o afeto, que eu tanto anseio por receber do outro, primeiro de tudo, gente, eu preciso conseguir receber de mim mesma. Porque daí eu transbordo. Ame ao próximo como a si mesmo. E eu transbordo. Perdoe ao próximo como a si mesmo. Cuide do próximo como a si mesmo. Eu não me cuido e eu quero que o outro cuide de mim, mas se nem eu cuido de mim, se nem eu, como que eu vou querer que o outro cuide? Então esse momento que a gente está vivendo, nesse exato momento, é um convite de para de olhar para fora. Para de olhar para fora. Olha para dentro. Porque se Deus mandasse uma catástrofe, porque, gente, esse coronavírus aí pegou a gente de surpresa, não pegou a espiritualidade de surpresa, não pegou Deus de surpresa. A gente não pode ser ingênuo nesse ponto de achar que pegou Deus de surpresa. Tá tudo certo. Para Deus tá tudo certo, tá tudo exatamente do jeito que Ele planejou. Então, a gente tem que se acalmar. É um convite, porque se Deus mandasse uma catástrofe,
em vez de mandar uma catástrofe natural, em vez de mandar esse vírus, iam desencarnar os mesmos milhões, a mesma turma que está desencarnando, ia desencarnar. É isso que é um assunto delicado que a gente está falando, gente. Mas é assim. Só que o impacto desses desencarnes não iam gerar toda essa comoção, toda essa reclusão. Não iam. As pessoas iam, nossa, mas iam continuar suas vidas normais. E o convite que Deus está fazendo pra gente não é esse. O convite que Deus está fazendo pra gente é para de olhar para fora, olha para dentro. É um período de retiro. E não tinha outra maneira de Deus fazer isso, a não ser de uma maneira que você realmente tivesse que se retirar. Retirar do mundo exterior e voltar para o seu mundo interior. Então, olha aqui, olha. Cadê? Me perdi. Daqui para frente, vozes poderosas receberão a missão de se fazer ouvir para reunir os homens sob a mesma bandeira. Deus, caridade, amor ao próximo, cuidado. Cuidado no seu mais profundo sentido. Cuidado comigo. Cuidado com o meu próximo. Cuidado com o que eu sou. E eu não sou esse corpo físico. Nós não somos isso aqui. O que eu sou é o que Deus criou. E Deus não criou somente o meu corpo. Deus criou o meu espírito. Eu sou espírito. Aquele que estiver indeciso, preste atenção entre os dois sistemas opostos e observará para onde se encaminhará a opinião geral. Esse será um indício seguro, no sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos e os diversos lugares em que se comunicam. É um sinal seguro sobre o qual dos dois sistemas será o dominante. E nessa fase, nós, quando eu falo, é o movimento espírita que divulga isso, porque outras religiões acabam não divulgando essas comunicações espirituais que acontecem. Gente, a gente está recebendo muitas mensagens referentes a essa fase que está passando. Então as comunicações, elas estão acontecendo de uma maneira incrível, né? Então a gente precisa aprender a escutar Deus, porque a gente acha que para escutar Deus vai vir uma voz do céu, né? Vai chegar uma carruagem brilhando. Gente, Deus fala com a gente no silêncio. Só que a gente está tão perturbado, tão barulhento, que a gente não consegue escutar Deus. Não consegue escutar. Para um pouquinho. Deixa Ele falar. Quando a gente está conversando com alguém, a gente fala. A pessoa quer falar e a gente fala por cima, e a gente pergunta e a gente mesmo responde. Gente, para o outro poder conversar com a gente precisa, né? Escutar. Então vamos fazer um pouquinho de silêncio e escutar Deus. É isso que Ele espera de nós, porque Deus é de todo mundo, gente. Deus é seu também. Deus é seu. Quanto tempo faz que você não conversa com Ele? Mas não é conversar, Senhor, por favor. Não. Certo? Gente, Ele é seu Pai. Pai,
O bicho tá pegando aqui. É assim mesmo, gente. É assim. Até porque ele já sabe mesmo. Sabe quando você vai conversar com o pai? E você, pai, eu quero te contar uma coisa. Conta. Ele já sabe, gente. Já sabe. Então, passa um café. Para uma hora na sua casa, que você estiver sozinho. Passa um café. Toma um café com Deus. Né? Chama Jesus. Fala, Jesus, vem cá. O bicho tá pegando aqui. Passa um café. Não era assim? Jesus não fazia isso? Né? Quando estava encarnado aqui entre nós, ele continua fazendo a mesma coisa, gente. Toma café o dia inteiro. Acho que Jesus toma café o dia inteiro. Convida ele para tomar café na sua casa, igual a gente está fazendo agora, tá bom? Então, nesse momento, vamos elevando os nossos pensamentos. Senhor, que gratidão, que sentimento profundo de gratidão, saber que nós vivemos em comunhão com você. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por estar aqui na nossa casa, por estar na nossa vida, por estar na nossa intimidade. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa. E nós aceitamos o seu convite. Nós aceitamos o seu convite, Jesus. O seu convite de viver o Evangelho. O seu convite de viver o reino de Deus. É isso, Jesus. Nós aceitamos. E nós confiamos. Obrigada por harmonizar o ambiente da minha casa, Jesus, por trazer sua luz. E se aqui, entre nós, tiver algum irmão desencarnado que nos acompanha no dia a dia da nossa casa, buscando consolo, buscando esclarecimento, que nesse momento ele seja resgatado por você, Jesus, e que ele se renda ao seu amor, à sua luz, e que ele aceite ser evangelizado, que ele aceite andar os seus caminhos e ser resgatado nesse momento pela espiritualidade de luz aqui presente. E é um irmão que nesse momento experimenta a sua paz, o seu amor, o cuidado que ele sempre buscou e que a partir desse momento ele vai receber através de vocês. Obrigada, meu irmão. Aproveitamos, Senhor, esse momento de tanta gratidão para pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, perdão pela nossa ignorância em ainda não saber e ainda não enxergar. E nos abrimos, Senhor, para que você nos esclareça, Jesus. Nos esclareça em todos esses pontos. E aproveitamos para perdoar as ofensas que nos foram feitas, mas pedir perdão por a gente ter se ofendido. Porque a ofensa que eu senti foi o meu orgulho e o meu ego ferido. E eu não quero mais ser orgulhosa, Senhor. Eu não quero mais. Então, ao mesmo tempo que eu perdoo a ofensa do meu irmão, eu peço perdão por ainda me ofender das coisas, porque estamos juntos numa caminhada, em momentos diferentes da caminhada, mas estamos juntos, todos nós, juntos, se melhorando, evoluindo.
tomando posse das verdades, aumentando o nosso nível de consciência. Eu peço à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique essas águas, que elas fortaleçam o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual. E que o nosso dia, Senhor, comece grandioso, glorioso. Que cada oportunidade de fazer o bem, Senhor, a gente possa fazer. Que a gente possa ser como você, Jesus. Que pretensão, mas fora você, quem eu ia querer ser igual? É de você mesmo que eu quero imitar. Me permita, Jesus, te imitar. E que a gente não deixe passar, que a gente aproveite cada oportunidade de fazer o bem no dia de hoje. E assim, agradecidos que estamos, vibramos e emanamos esse amor, Senhor, que ele possa correr por todo o planeta Terra, envolvendo cada um dos seus filhos encarnados e desencarnados do planeta Terra e de todo o universo infinito. Por onde houver um filho teu, por onde houver um irmão nosso, que ele seja envolvido por esse amor e por esse sentimento de gratidão profunda. Obrigada, Senhor. E assim, agradecidos que estamos, nós pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar e nos encontramos amanhã às 6h40 da manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Ai, obrigada. Obrigada.